Bom dia, tudo bem para vocês? Com vocês? Meu nome é Leite Carvalho, a gente está em mais um dos nossos momentos de oração. Hoje a gente vai continuar falando sobre fé. A gente vai só entrar num parâmetro um pouquinho diferente, que são os tipos de fé que nós temos e possuímos, falando até biblicamente, né? Antes de a gente começar esse dito em si, a gente tem que entender que a fé é importante. A gente até falou um pouquinho disso, mas quatro vezes na Bíblia, a gente já falou isso, né? Quatro vezes na Bíblia é dito que o justo viverá pela fé. A gente vai ler os quatro aqui só para a gente sair daqui e começar os tipos de fé. Amém? Então, Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Abacuque, no Velho Testamento, né? Tá lá em Abacuque 2,4, que é onde Romanos, aonde Gálatas, aonde Hebreus se refere, que é a primeira vez que ela aparece, né? O versículo 2 e 4 de Abacuque diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. O segundo local que a Bíblia mostra isso está em Romanos 1,17, que foi onde a gente falou: o justo viverá pela fé, mas ele não começa assim simplesmente, ele diz assim: Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, se de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí, Gálatas 3,11 também tem uma parte que diz assim: E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ou seja, a lei não possibilitaria ninguém ser salvo, mas todo justo é salvo pela fé, ele vive pela fé. A salvação vem pela fé também, né? A salvação a gente pode ler já já. Gálatas 3,11 a gente leu. E o último local onde tem o justo viverá pela fé é em Hebreus 10:38, que diz assim: Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não se compraz a minha alma. Não, ou se retroceder, ele não se... se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Bom dia, Joyce, tudo bem? E, como eu falei também, nós somos salvos pela fé. Além de a gente ver que o justo viverá pela fé, no final das contas, se a gente reparar, tudo é pela fé dentro da Bíblia, né? As pessoas que foram salvas desde o começo da humanidade foram por causa da fé. Havia uma promessa e as pessoas creram na promessa de Deus, ou seja, creram na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eles creram no que Deus disse e por causa disso foram tornados justos. Por isso que a gente tem em Hebreus 11 a galeria dos homens da fé, né? Dos heróis da fé. Sempre foi pela fé. Mesmo antigamente, quando não se falava tanto de fé quanto se fala agora, por exemplo, hoje a gente fala muito mais de fé do que se falava naquele tempo de Abraão, Noé, mas as pessoas já viviam pela fé, né? Nós somos salvos mediante a fé, né? É, Tem dois versículos que provam isso, dois capítulos, na verdade. Efésios 2, do versículo 8 ao 9 e Romanos 10, 17. Efésios 8 e 9 diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela fé. Romanos 10, 17 também prova isso, né? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, sem a palavra de Deus, na verdade, a fé bíblica não é possível. E aí, então, a gente entra no nosso assunto de hoje, que é tipos de fé. Então, a fé cristã ela é uma das formas de se manifestar a fé e a gente pode perceber que existem mais, pelo menos duas formas aí de manifestar a fé, né? Então, o primeiro é a fé natural. A fé natural é aquela que a gente exerce com as nossas convicções, as coisas simples dessa vida, elas basicamente dependem dos cinco sentidos. Por exemplo, você talvez nunca tenha visto o teu fígado, mas às vezes, na verdade, tem pessoas que vão lá no médico
eles entram dentro da sala de ultrassonografia, o cara faz os exames, aí tu consegue ver uma, uma foto ali, mais ou menos um filmezinho que mostra teus órgãos internos, aí talvez tu tenha visto o teu fígado, né? Bom dia, Maria, tudo bem? Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Então, a fé natural ela envolve os sentidos. Então, por exemplo, você foi lá no médico, ele te mostrou no exame lá teu fígado. Às vezes nem é tão claro, né? Mas os médicos estudaram bastante, eles abriram os corpos, viram como é que funciona tudo, eles te mostrou porque eles sabiam onde é que estava direitinho. Ele te mostrou teu fígado e tu viu teu fígado. Então tu crê no teu fígado, mesmo que tu olhe para dentro assim, tu não consiga ver teu fígado aqui, mas tu sabe que tem um fígado dentro de ti. Tu funciona, não sei o que, perdeu alguma coisa, tu tirou, mas o fígado existiu. É para todo ser humano ter o fígado, né? Então a gente sabe que existem átomos de oxigênio, ninguém viu, mas a gente estudou por causa disso, das nossas crenças, do que a gente estudou. A gente sabe que os átomos apareceram. É, a Terra é redonda. Poxa, ninguém, a maioria, na verdade, quase 100% de nós nunca foi no espaço para ver se a Terra é redonda mesmo. Mas a Bíblia diz que a Terra é redonda, a ciência diz que a Terra é redonda, astronautas foram lá no espaço e disseram que a Terra é redonda. A gente estuda no colégio e a Terra lá tá nos livros está redonda. Tem uns doidão que entendem que a Terra não é redonda, né? Ela é plana, mas isso aí já é outra história, né? Isso aí é muita loucura. Então, a fé natural, ela depende dos cinco sentidos. As pessoas, elas dependeram, elas ou ouviram, viram alguma coisa, elas sentiram o cheiro, elas provaram. Então, por exemplo, a comida ali está saborosa, você provou, você teve essa fé natural. Então, essa fé natural não é a fé de Deus, é simplesmente as nossas crenças. São coisas que foram envolvidas e conhecidas por nós durante a nossa vida. A gente estudou e acabou se tornando fé porque a gente sabe que aquilo existe. Nossas crenças dependem disso, são nossas convicções, né? Então, outro exemplo, você está no avião, você vai voar, vai sair daqui, eu estou em Manaus, por exemplo, eu vou sair daqui de Manaus e eu vou para Goiânia de novo, dar uma volta lá em Goiânia, ou então vou visitar uma tia minha lá em Curitiba, beleza. Entrei dentro do avião, o avião decolou. A gente crê que tem um piloto dentro da cabine do avião. A maioria de nós nunca viu o piloto lá, mas ele está lá. Então isso é uma fé natural. Isso é uma coisa que a gente sabe que está acontecendo. Nossos sentidos mostram que o piloto está lá, né? Tem a fé do coração, que é do jeito que a Bíblia chama, tem alguns versículos que mostram isso, dessa forma, a fé do coração, que é a fé de Deus. A Bíblia diz que foi repartido a cada um de nós, que se tornam filhos de Deus, uma porção de fé. Todo mundo, quando aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus dá uma porção de fé para cada um de nós. Então, essa fé é que a gente está estudando, essa fé é a fé do tipo de Deus, a gente pode dizer assim, né? E ela, como a própria Bíblia diz, ela vem para um fim proveitoso. Qual é a fim proveitoso? É crer na palavra de Deus e crer no que Deus falou para nós. E poder também não simplesmente deixar isso na crença, mas ela na vivência também. A fé ela tem que ser vivida. A fé sem obras é morta. Então ela necessita não simplesmente ser crida, mas ela tem que ser vivida também. E também a gente tem um terceiro tipo de fé, que é o dom da fé. Isso aí é uma manifestação, ele é um dom espiritual, uma manifestação do Espírito para um momento específico. Então tem pessoas que Deus dá esse dom em momentos específicos para essa pessoa explodir e fazer coisas inacreditáveis. Então é uma coisa, uma obra do Espírito Santo que vai visar também um bem proveitoso para o que Deus quer para a vida às vezes de uma nação, às vezes para a vida de uma pessoa específica, mas é um momento onde o Espírito Santo atua fortemente e esse dom é exposto. Mas apesar desse dom também existir, a fé mostra, a Bíblia mostra que essa fé de Deus, todo cristão pode viver. E a gente vai ver as coisas que aconteceram para os heróis da fé, foram simplesmente a fé em movimento.
A gente vê as coisas que aconteceram em ato, é a fé em movimento. Existem momentos que tem o dom da fé sendo exposto, explodindo, mas você pode viver pela fé, e esse é o desejo de Deus, que nós vivamos pela fé. Em 1 Coríntios 12, 9 a 11, para a gente estar terminando aqui, para não alongar muito, diz assim, de 9 a 11: a outro, no mesmo espírito, a fé, e a outro, no mesmo espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagre, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, e a outro, variedade de língua, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, no final das contas, quem vai fazer tudo por causa da fé é o Espírito Santo. Então, não é nosso. Então, não tem esse negócio de falar, não, eu fui lá e eu meti a mão, curei a pessoa. Fui eu. Não, não foi tu. A tua fé, através do Espírito Santo, que se manifestou na minha vida, na tua vida, foi lá e curou a pessoa. A obra é de Deus. A gente simplesmente é o instrumento que Deus usa para fazer as coisas acontecerem aqui na Terra. Nós somos tipo, como, não é a mão de Deus, mas nós somos a ação de Deus aqui na Terra. Sem nossos corpos, assim como o diabo faz a. Na verdade, esse jeito até é ruim, porque a parte melhor da vida é ter Deus dentro da gente, né? Mas as pessoas que têm o diabo estão fazendo aí obras demoníacas, porque o espírito do demônio, ou seja, um demônio entrou dentro da pessoa, ele está agindo de forma errada. Então, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, o diabo vai lá e endemonia um bandido, o cara vai lá, te rouba, te mata. O cara tá cheio de quê? Cheio de demônio. De Deus é que não é. Então, para nós também fazermos as obras espirituais que Deus quer que nós façamos, o Espírito Santo tem que estar dentro da gente, a nossa fé tem que estar ativa, para que nós possamos, pela fé, manifestar a vontade de Deus aqui na terra. Então, nós vamos falar a palavra de Deus. E quando nós falarmos a palavra de Deus, Deus vai cumprir a palavra dele, porque a palavra dele nunca volta vazia. E o Espírito Santo, que vai atuar para que essa manifestação da nossa vontade, da vontade de Deus, se execute aqui na terra. Então, é para isso que a fé existe. E é por isso que a gente vai continuar estudando isso nas próximas semanas ainda, porque a fé é algo importantíssimo. Na próxima semana a gente vai falar mais sobre a fé bíblica. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre Hebreus 11:1 aí, para que a gente tenha um pouquinho mais desse poderio de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a gente, como eu falei, né, a fé natural, a gente estudou, ouviu muito de coisas naturais, então a gente consegue atuar por causa dos sentidos e dos 5 sentidos. E essa fé existe, é uma convicção que a gente tem, por causa dos estudos. Mas a fé de Deus vem pela palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. A fé bíblica é isso. Então a gente tem a gente vê assim, não, a gente, por exemplo, eu trabalho como Uber. Então tem muitas pessoas que de manhã conversam com a gente, falam assim, não, hoje a gente vai fazer muito dinheiro, hoje a gente vai pegar muitos passageiros, hoje a gente vai fazer coisas tops. É uma expectativa, é uma fé natural, porque a gente acha que o dia vai ter aquele negócio. Mas a partir do momento que eu pego a palavra de Deus e uso ela, Deus vai me abençoar, porque Ele diz na palavra dele que Ele proverá, que Ele me basta, que Ele faz as coisas acontecerem, e a gente acha isso na palavra, aí muda a expectativa. Muda de uma expectativa de fé natural para uma expectativa de que Deus vai agir. É essa que é a diferença. Com a fé natural, por exemplo, o máximo que a gente consegue fazer é ir num médico e descobrir uma doença que existe no nosso corpo, e ele vai medicar a gente, e a gente acha que esse medicamento vai curar a gente. É uma fé natural. O medicamento vai lá, por exemplo, minha filha estava gripada. Eu dei aqui ibuprofeno, que é um anti-inflamatório e também alivia a dor. Eu creio que esse remédio aqui ia ajudar a minha filha a ser curada, mas a palavra diz que ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. A partir do momento que isso se torna fé para mim, eu oro e a pessoa crê e a pessoa é curada, aí não foi remédio, não foi a crença na que a medicina fez, foi a crença na palavra de Deus que diz que ele levou sobre si. Amém? Então vamos orar para finalizar essa nossa manhã. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa manhã. Coloca a tua mão sobre nossas vidas.
que a fé que nós vemos aqui, a gente ouviu aqui, ela se manifeste dia após dia sobre a nossa vida e comecemos a viver como em Atos viviam, Senhor. Pessoas naquele tempo nem tinham muita medicina que nós temos hoje, mas elas viviam pela fé, Senhor. Aquelas pessoas que criam em Ti viviam pela fé. E naquele tempo, a Bíblia testemunha que haviam curas, haviam milagres, haviam coisas sobrenaturais, perdão, haviam coisas sobrenaturais acontecendo porque eles não se baseavam mais no natural. Eles se baseavam na tua palavra e, e era tão potente isso que naquele tempo eles nem tinham a Bíblia na mão, mas eles ouviram a tua palavra, os apóstolos continuavam pregando a tua palavra, e eles criam na tua palavra e viviam a tua palavra, não era simplesmente algo como se fosse um conto distante, não, era vivido. E a tua igreja precisa disso hoje, a tua igreja precisa viver esses momentos poderosos hoje. Nós precisamos, eu preciso viver esses momentos poderosos hoje. Eu quero ver a tua igreja mais ardente, mais pulsante, mais vivificada, mais viva nesse mundo. Eu quero atuar nessa forma. Eu espero que todos nós que estamos estudando aqui queiramos também isso, porque eu sei que a tua palavra diz, eu sei que é do teu coração que nós vivemos algo pulsante diante de ti, Senhor, porque o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, e tu se agrada daquele que vive por fé. Então, que nós possamos viver por fé e não por vista, não pelos sentidos, mas vivamos a tua palavra, Senhor, o que tu disse a nosso respeito, e possamos nos agarrar de tal forma que a palavra não seja mais simplesmente a palavra tua, não seja simplesmente a palavra de Deus, mas seja também a nossa palavra, porque nós somos teus filhos e nascemos e vivemos para isso, para viver a tua palavra e atuar conforme a tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos, dai-nos um domingo de paz, dai-nos uma semana de paz, que tu possa fazer o que te apraz aqui, Senhor, seja com todo o teu povo, aqui no Brasil e também no mundo. Em nome de Jesus, amém. Beijão a todos, até a próxima, a gente se vê na semana que vem. Amém?